Boa tarde. Hoje, em destaque, três assuntos da atualidade: a violência de género, os direitos das crianças e, em antecipação, a quadra natalícia. No dia 25 de novembro comemorou-se em Portugal e na Europa, em particular, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A violência doméstica não é um fenómeno novo, contudo, após o 25 de abril de 1974, passou a ser tema de maior preocupação jurídico-criminal. O Código Penal português, no artigo 152, caracteriza o crime de violência doméstica no país como um crime público, o que significa que o procedimento criminal não está dependente de queixa por parte da vítima, bastando uma denúncia ou conhecimento do crime para que o Ministério Público promova o processo, fazendo a sua definição. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, registrou no primeiro semestre deste ano, 2024, perto de 15 mil crimes de violência doméstica, o que corresponde a um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2023. No âmbito das comemorações, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vieira do Minho, em colaboração com o município, a equipa de saúde escolar da Unidade de Cuidados da Comunidade do Cava do IAV 2, a equipa multidisciplinar educativa do município, também o agrupamento de escolas Vieira de Araújo e a Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho promoveu diversas iniciativas para sensibilizar a comunidade para a relevância desta temática. O terceiro tema será o Natal, que é um dos momentos mais importantes do cristianismo, pois celebra o nascimento do Messias, que aconteceu no ano 1 em Belém, atual Palestina. Tem de significado particular para os católicos e pode dizer-se para o planeta, independentemente das visões que se tenham desta quadra. Recorde-se que antes da era cristã comemorava-se o solstício de inverno, que marca também o início da estação. Alguns dos seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs ou seculares. O Natal, período ou quadra do ano, que é dos mais intimistas para a grande maioria das famílias portuguesas, pelo simbolismo que lhe está associado. De qualquer modo, o Natal é uma quadra particularmente vivida no país e na região, assim como em todo o mundo. É especial pelo seu simbolismo, pelos momentos de convívio, partilha e fraternidade. Então, a violência de género, a proteção das crianças e o Natal, os três temas que propomos para análise e reflexão às nossas convidadas de hoje, o nosso painel feminino, Elsa Carla Ribeiro, bióloga, professora, vereadora e vice-presidente da Câmara de Vieira do Minho, e também a Aurora Marques, empresária de turismo e ela também ex-vereadora. Boa tarde a ambas, obrigado por terem vindo. Começamos então pela violência de género. Já é um tema que habitualmente aqui se aborda quando falamos a propósito do Dia Internacional da Mulher, mas é um tema sempre em atualidade e de facto é preocupante. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alcab. Não obstante, o Primeiro-Ministro ter dito recentemente que os números atuais não significam aumento de casos, mas mais comunicações. Ora, tal como eu estava a dizer, boa tarde aos seus ouvintes da Rádio Altoave, à Aurora Marques, ao Zé Luís, muito obrigada pelo convite. É assim, continuamos a falar de violência de género, que é mau. Quer dizer que as coisas não mudaram, não melhoraram e, por exemplo, é com grande preocupação que devemos constatar os números. Até ao momento tivemos 25 pessoas que morreram vítimas de violência doméstica no ano de 24, ou seja, estamos a finalizar o mês de novembro e ainda temos mais um mês de dezembro. Os casos extremos, os casos em que a morte aparece. É sim, estamos a falar em casos extremos, casos de morte, 25 mortes até ao momento, sendo que 20 foram de mulheres. O que nos deve fazer pensar se há este número de óbitos, imaginemos o que nos está a montante em termos de casos de violência psicológica, de violência física, que são números mesmo muito, muito elevados. Claro que nós hoje em dia sabemos que temos números muito elevados e temos, graças a todo um trabalho que está a ser feito em rede pela escola, pelos municípios, pelas instituições, temos uma percepção dessas mesmas situações, uma maior sensibilidade para elas e uma maior capacidade de as denunciar. Muitas vezes elas aconteciam no passado, aliás, a célebre frase entre marido e mulher não metas a colher, e era normal. Deixou de valer.
deixou de valer, essa ou ideia seja, deixou de valer. hoje em dia nós devemos meter a colher num ato de cidadania e de prevenção para que estes números sejam cada vez mais reduzidos. E que é também um ato solidário, é bom não esquecer. É um ato solidário e, acima de tudo, é um ato de cidadania. Eu, se vejo que alguma coisa está a pôr em questão o bem-estar físico ou psicológico de alguém, eu devo atuar como cidadão que eu sou. Independentemente da minha profissão, eu devo ter esse cuidado. O facto de... Eu moro numa aldeia e quantas vezes, durante a minha infância, havíamos casos de agressões entre marido e mulher, de pais para filhos, e considerávamos quase normal isso acontecer. Anos envolvidos, esta prática deixou de ser normal, como passou a ser, inclusive, ilegal e alvo de denúncia em termos das nossas autoridades, de forma a que estes agressores sejam culpados e as vítimas sejam o mais apoiadas possível. Claro que aqui nós sabemos que muitas vezes isto ainda é uma parte social, muitas vezes um pai não denuncia um filho, e ainda num congresso que eu estive esta semana, efetivamente é alarmante o número de idosos que são vítimas de violência, a violência na forma de sobredosagem da medicação para que eles efetivamente estejam quase inativos durante a sua vivência, abandono, negligência, ameaças de institucionalização, a parte de economia, ou seja, no fundo também o pouco dinheiro que tem muitas vezes é também para sustentar uma casa. E não de uma forma voluntária. Às vezes de uma forma voluntária, outras vezes de uma forma involuntária. Ou seja, a própria violência no namoro, que, por incrível que pareça, está a aumentar. Temos uma geração... Mas ainda tem quem aceite. Temos uma geração tão informada, temos uma geração que à partida seria uma geração do pós-25 de Abril, 50 anos depois. Seria inconcebível continuarmos a ver esta violência no namoro como algo de normal. E, efetivamente, através das redes sociais, cada vez existe mais violência no namoro, mais bullying, mais controle de um por outro, o que se torna quase um ato de perda de privacidade e de, muitas vezes vai gerar insegurança, vai gerar bullying nas escolas. Ou seja, temos aqui um quadro de muita violência, quer doméstica, quer no namoro, quer sobre a pessoa idosa, ou seja, tudo isto é algo que nós, como uma sociedade do século XXI, temos que inverter. Isso é que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, da democracia e da liberdade individual e da responsabilidade correspondente, evidentemente, mas leva-nos a pensar, ainda não foi desconstruído tudo aquilo que ao longo de muito tempo se foi construindo dos papéis respectivos de homens e mulheres na sociedade. Claro que é muito difícil... Na sociedade, no casamento, na família. É muito difícil mudar valores culturais. Aí tudo isso exige muito tempo e uma geração atrás da outra, ou seja, há paradigmas que nos acompanham ao longo da vida. E, por exemplo, neste momento que estamos a receber populações migrantes que também têm culturas diferentes. Para a parte muçulmana, a mulher é vista como algo muito diferente para uma cultura mais europeia. Ou seja, tudo isto são padrões culturais que têm que ser desconstruídos, mas, acima de tudo, o que temos que construir é a segurança das pessoas, é o seu bem-estar. Aurora Marcos, e 50 anos depois de 25 de Abril, repetindo. Antes de mais, cumprimentar aqui os meus parceiros de mesa, o Zé Luís, a Elsa e os ouvintes da Alto Ave. Muito obrigada por mais uma vez nos estarem aqui a ouvir, porque nós já somos quase os resistentes aqui deste painel. E vão continuar, espero eu. Em relação à questão que me colocou, eu aqui não há muito a acrescentar. 50 anos depois de 25 de Abril, muitas das coisas que foram construídas na cabeça das pessoas continuam. Eu aqui não terei muito a acrescentar àquilo que a professora Elsa disse, e muito bem, até porque há números que ela rapidamente tem mais acesso, até porque, como disse, estava a chegar a um congresso em que isso foi debatido, e muito bem, faz parte do que é um trabalho bem feito, mas não há grandes alterações, ou seja, eu não concordo bem, não há grandes alterações, já há muitas alterações. O problema é que ainda há muita vergonha, as pessoas continuam a ter vergonha de denunciar estes casos.
porque muitas vezes os meios são muito pequeninos, toda a gente conhece, e nós sabemos que às vezes uma vítima está a fazer uma denúncia, e quando falo uma vítima pode ser um homem ou uma mulher, e nós sabemos que há alguém que já está do outro lado a ligar ao parceiro ou ao cônjuge para informar que está ali a pessoa a fazer uma denúncia. Isto vai agravar naturalmente, quando a pessoa chegar a casa, vai agravar esse problema que já estava, e as pessoas preferem não dizer nada e viver com a vergonha. Depois também porque nós sabemos que muitos casos, e isso foi mais a partir do 25 de Abril, que se recorreram a créditos bancários para fazer empréstimos para as suas habitações principais. As pessoas, para não tirar o conforto dos filhos, preferem viver uma vida infeliz e manterem-se ali um bocado escravos daquilo que era o antes do 25. Mas será que é uma vida em conjunto e com família, digamos assim, suportada dessa maneira, dá saúde aos filhos? É assim, sabemos perfeitamente que não, mas uma mãe, a primeira coisa que pensa é proteger os filhos e prefere ser infeliz, digamos assim, que eu sei que é aí que queria chegar, do que deixar os filhos não terem as condições de vida que tinham se estivessem numa boa casa, porque normalmente quando há uma separação, os filhos, eu sei que eu vou já dizer normalmente, os filhos normalmente saem com a mãe e depois muitas vezes. E nós falamos, por exemplo, num sítio como o nosso, uma grande maioria das pessoas são ou foram imigrantes, contribuíram de uma forma maioritária para a construção das casas. Há sempre aquela tendência, tu sais, mas a casa é minha, e eu, se vou sair com os meus filhos, prefiro ficar do que estar a sair. E não podemos dizer que isto acontece, e não vale a pena estarmos aqui a dizer que são protegidos. E depois também não há ainda, temos uma falha muito grande de abrigos para as pessoas vítimas de violências, com qualidade, que lhe permitam estar realmente seguras. As pessoas não estão seguras, têm medo e por isso não dão o passo, porque como vimos, a violência agora começa a ser uma violência. Agora, há uns tempos para cá, que fala-se mais sobre isto, é uma violência mesmo no limite, a morte das pessoas. Isso é uma coisa, porque uma coisa é uma violência de 2 berros, enfim, não está bem, mas agora recorre-se, é uma faca, é um não sei o quê, coisas, não és meu, não és para mim, não és para ninguém. Isso não cabe na cabeça de ninguém, principalmente num século em que somos iluminados, em que temos informação, em que todos os dias nos dizem o que é que não se deve fazer, e nós estamos a viver num mundo que se calhar está cada vez mais egoísta. As grandes tensões levam-nos naturalmente a perturbações. As grandes tensões, viver grandes tensões. Sim, é e assim. numa parceria destas, que é um casamento ou uma vida em comum, provavelmente com agravamento. Certo, também nós sabemos que os últimos anos não foram anos fáceis, tivemos uma pandemia, tivemos um retrocesso muitas vezes em muitos dos agregados familiares, uma inversão da capacidade monetária que têm. E caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Ou seja, todos estes fatores sociais também interferem no fundo, com as vivências. Mas há coisas que têm sido detectadas, casos que são sinalizados, incluindo por serviços sociais, os serviços públicos, e que acabam por dar, na maior das tragédias, que é um dos dois desaparecer. É assim, às vezes nós sabemos que há denúncias muitas vezes por parte da GNR, em termos de violência doméstica, também a saúde, muitas vezes as pessoas aparecem lá com hematomas que depois são denunciados. As próprias crianças estão a denunciar muitas vezes junto dos seus diretores de turma, junto dos professores, estas situações, e que depois desencadeia a CPCJ e também tem outro encaminhamento, mas muitas vezes existe aqui um patamar que é difícil ultrapassar. Por exemplo, as forças de segurança consideram que há um ato de agressão ou violência, no geral surge uma reconciliação chamada lua de mel, ou seja, a pessoa acabou de ser agredida e por parte do agressor diz: desculpa, não era isto, eu amo-te para toda a vida, és a pessoa da minha vida, nunca mais vai voltar a acontecer. Durante 24 horas. Durante 24 horas. Às Depois vezes surge mais, ali um período de acalmia, onde a pessoa se compromete e até divide as tarefas e está tudo muito bem. Mas depois começa a aumentar novamente a tensão. E a tensão aumenta, depois há alguma ali a parte de violência psicológica, depois a violência física e temos novamente um ato de agressão. Ou seja, este ciclo repete-se muitas vezes.
E, por incrível que pareça, a vítima acredita muitas vezes neste estádio de lua de mel, ou seja, que as coisas vão mudar, que tudo se vai inverter, que foi apenas um episódio causado por um problema no emprego, por um problema de álcool, ou seja, às vezes a própria vítima está a desculpar o agressor quando não deve fazer. E todos estes ciclos, a tendência é um agravamento, de ciclo para ciclo, a que é que pode terminar no homicídio. A questão dos afetos, que são os afetos que juntam as pessoas. São os afetos e às vezes nós, em quem gostamos, desculpamos o que não é desculpável. E isso pode pôr em risco a própria saúde e o bem-estar da própria pessoa. Como há bocado a Aurora estava a falar, por exemplo, no caso de uma relação mãe-filho ou pai-filho, o que acontece? É muito difícil para um pai denunciar um filho. Ou para uma mãe, um pai ou uma mãe denunciarem, porque basicamente estão a denunciar uma parte de si. E é mesmo muito difícil, ou seja, nós sabemos que muitas vezes, devido a consumos de substâncias aditivas, devido ao álcool, essas pessoas estão a ser maltratadas, estão a ser exploradas em termos financeiros, mas mesmo assim tentam desculpar, porque é uma parte de si que está a ser posta em causa. Mas se não for às autoridades, porque não aos serviços de saúde? Mas é os serviços... Que é um dialogante, espera-se sempre acolhedor e discreto. Sim, mas neste momento nós podemos dizer que temos um trabalho em rede no sentido de denúncia, porque qualquer um destes agentes serve para denúncia e denunciam muitas vezes. Só que depois também o Serviço de Saúde, por exemplo, encontra umas nódoas negras e a pessoa diz que caiu, que foi nas escadas, foi qualquer coisa, ou seja, a própria pessoa não assume muitas vezes qual foi a fonte desse ato e é muito difícil prová-lo. Se me permitem, a violência psicológica não se vê a nível de saúde. Essa é que é muito complicada e as pessoas não conseguem denunciar os maus tratos psicológicos que têm, como dizíamos, por exemplo, as pessoas idosas que são maltratadas em casa, e não é por ser maltratadas de serem agredidas fisicamente, mas há muita forma de agredir, a chantagem, e isso não se vê e não se quantifica. E não se consegue denunciar uma coisa que não se vê. É difícil de detectar. É difícil de detectar porque, no geral, são públicos muito vulneráveis. E o agressor exerce sobre eles uma ameaça constante. E a pessoa não se sente bem a denunciar, não tem ali, ou ganha um elo de confiança muito grande com um técnico de uma IPSS, com um município, mas é muito difícil, com um vizinho, mas é muito difícil, porque depois a própria pessoa também é acusada de demência e às vezes a pessoa diz, não sei se o que ela está a dizer é verdade ou não é. Ou seja, no fundo, esta parte, principalmente com os mais idosos, é uma parte muito, muito difícil. E normalmente os idosos que estão nessa situação são idosos que não têm mobilidade. Normalmente são isso, porque eles não conseguem, porque teriam que buscar um telefone, ou que tinham que ter, não conseguem fazer sequer a denúncia. Eles estão limitados. Mas a questão para tentarmos... Só, Zé Luís, só para não fugirmos um bocadinho daqui, também estamos a falar sobre a violência que é exercida sobre pessoas com deficiência, por exemplo. Também. O que também é comum e que as pessoas, pela sua deficiência, muitas vezes não conseguem fazer essa denúncia. Pela dependência. Pela dependência que tem em relação à pessoa que muitas vezes é o cuidador e é esse cuidador que também é o agressor. E é muito difícil aqui fazermos essa mesma triagem. Mas, e para tentarmos concluir, porque temos mais dois assuntos para falar, e o tempo foi andando. O quadro legal que existe, na experiência que tem, é eficaz? O quadro legal que existe está a ser redimensionado a tudo que vai surgindo. Mas claro que continua aqui com lacunas, por exemplo, uma vez estamos a falar dos idosos. Um idoso, para dizer que é vítima de violência doméstica, o agressor tem que coabitar com ele. Imaginemos alguém que almoça todos os dias e que durante esse almoço dá maus tratos, passa o dia inteiro e que dá maus tratos, mas vai dormir à sua residência. Já não se vai falar em violência doméstica. Ou seja, aqui às vezes há atualizações legais que deixam de parte aspectos que depois têm que ser integrados mais tarde. Claro que a legislação e os legisladores estão atentos a toda esta problemática e no sentido de haver uma defesa cada vez maior das vítimas e também a parte dos agressores, um tratamento para eles, porque o agressor também precisa de ter aqui um tratamento específico para que deixe de ser agressor, porque no fundo vamos continuar com ele.
em termos de sociedade, Às tem que ser vezes- uma pessoa melhor. Às vezes perceber... Origem deles. Às vezes, para se perceber se é ele que está sem juízo, Por exemplo, se é muitos se é ele que está a muitos perder o dos juízo, agressores, ou se é o idoso. muitos dos agressores e dos predadores sexuais foram vítimas de abuso sexual na infância. Mas, E por não- exemplo, nós, por exemplo, há muitos locais na Europa que, se houver uma denúncia de agressão, falamos agora na violência doméstica normal, o agressor já nem sequer pode entrar mais na casa da família. Por Aqui isso- também há situações dessas, quando Mas é aqui tentado já pelas é muito, já é autoridades. depois uma ordem de afastamento, lá é automático. Às vezes até é mau, porque às vezes as pessoas, por birra, por perrice, denunciam alguém que vai ser prejudicado. A nossa Mas lei é demasiado permissiva ou tem lacunas que... aqui ainda temos muitas lacunas. Ou antes, se calhar a lei não tem muito, mas eles não, faltam-nos os meios também para poder atuar. Não é? Nós, se calhar, eu não sei se neste momento já há uma sala, por exemplo, na GNR só para a violência doméstica, para as pessoas estarem, não sei, não havia. Todos os postos têm uma sala Mas na específica altura, para apoio. Pois, para apoio. Assim como o número de casas de abrigo neste momento é de 38 a nível nacional, aumentou. Não chega. Mas não chega, Não porque chega. no fundo também aumentaram, ou Os pelo menos casos. tornaram-se públicos estes casos que muitas vezes não eram. Muitas vezes acredito que, mesmo assim, ainda haja alguns que estão debaixo das telhas e que ninguém os denuncia. calhar é a E maioria. atenção, não tem a ver com o estatuto social, não tem a ver com idade, não tem a ver com nada disso. É Às vezes é o transversal a contrário. tudo. Não é, como já repetimos aqui várias vezes, não é uma questão de gente pobre. Não é uma questão de gente E- pobre e nem de sem gente instrução. rica. E sem instrução. E sem instrução. Ou com menos instrução. É uma questão de falta de ética e de respeito pela vida do outro. E temos de passar para o tema seguinte, que é a questão dos direitos das crianças, que também são muitas vezes esquecidos. Sim. Apesar de, desde 1959, existir uma Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que lhes dá proteção em muitas situações, que são dos mais protegidos, ou deveriam ser dos mais protegidos da sociedade, apesar da nossa Constituição do direito civil lhes dar proteção. E um dos Nós continuamos a ver crianças maltratadas, crianças abusadas. E um dos direitos da criança é ter um lar, uma família. E ainda agora estamos a dizer muitas vezes, a família não tem que ser o padrão normal de família, tem que ser um local onde a criança se sinta bem, seja protegida, tenha alimentação, tenha direito às suas horas de sono e, acima de tudo, seja acarinhada e amada, independentemente da tipologia de família em que está inserida. E esse é um dos direitos mais básicos da criança. Quando estes dias se faz a festa do pijama nas escolas e, no fundo, se incute nos alunos e o porquê dessa festa do pijama, o facto de haver meninos que não têm lar, não têm pijama para vestir, e o pijama significa o afeto, o lar, o carinho, a família. Ou seja, no fundo, que os nossos meninos e meninas valorizem aquilo que têm e tentem ser cidadãos que possibilitem um dia aqueles que não têm terem-no também. E essa formação nas escolas também é muito importante, ou seja, o papel aqui dos direitos da criança deve ser trabalhado ao nível da família, mas também ao nível da escola, para que o aluno também tenha noção dos direitos que tem e com os pais, de forma a que efetivamente esses direitos sejam realidades. E os serviços sociais. E os serviços sociais, a de GNR, uma instituição que tem feito um excelente trabalho em Vieira de Minho tem sido a CPCJ, ou seja, no fundo tem exercido aquilo que se pretende numa CPCJ, a promoção da segurança dos jovens e das crianças que estão em risco, porque atuar na promoção e na prevenção é o melhor que nós podemos fazer. Quando, por exemplo, tivemos sessões durante esta semana sobre prevenção da parte de exploração sexual, de maus tratos, ou seja, isto com os pais, estamos a fazer uma prevenção. E para que o aluno, e que desde mais tenra idade, tenha a noção que, por exemplo, o toque de um abraço é um toque que deve ter, mas há toques que são abusivos. Um toque no abraço. Ou seja, ele ter a afetivo. noção do abuso, muitas vezes, em termos de toque, daquilo que é um direito dele, por exemplo, não estar exposto ao consumo de substâncias psicoativas, de estar em segurança, ser amado, ser acarinhado, no fundo, brincar. É um direito que também assiste às nossas crianças, que é o direito de brincar. Mas os afetos, às vezes, significa, e vemos que, pelo menos pelo que dizem as estatísticas, uma parte substancial
dos abusos sobre as crianças acontecem dentro da própria família. Sim, e isso infelizmente não é Isto novidade. vem não é? atrás daquilo que falávamos em relação ao casal, à família, isto é, e à violência sobre a mulher, isto é, há disfunção e ela transmite-se a todos os membros. Sim, de facto. E estes são os mais frágeis. Não podemos dizer que uma família onde haja violência é uma família funcional, não é disfuncional. Claro que a criança aqui é o elo mais fraco, a criança ou o idoso, no geral são os mais vulneráveis aqui, nesta mesma balança. A criança, porque muitas vezes não se sabe defender, fica ali no meio. Nós, por exemplo, é ameaçada. Nos relatos de violência doméstica que nós temos aqui ao nível do município de Vieira do Minho, no geral a criança não é alvo de violência diretamente, mas assiste aos episódios de violência entre o seu pai e a sua mãe, o que no fundo também é uma violência para a própria criança, ou seja, não é alvo de violência física, mas está constantemente sujeita à violência psicológica e à violência entre as duas pessoas que ela mais ama e que são as referências para ela no mundo, que é o pai e a mãe. Que o deviam proteger. Por isso aí falhamos enquanto família no aspecto de que não fomos suficientemente preventivos para que isso não acontecesse. O que é que nós temos que fazer? Temos que continuar a atuar no campo da prevenção, de forma a que, através da educação e através das boas práticas, seja cada vez menos o número de indivíduos que esteja sujeito a esta coação física, psicológica, sexual, de vários tipos, e, acima de tudo, proteger os mais vulneráveis. Mas eu aqui acho que a prevenção é muito importante, mas já não é só a prevenção. Aqui também temos que trabalhar a nível de atuação em campo. Demora muito tempo. Depois de uma denúncia, demora muito tempo, é preciso perder-se muito tempo em reuniões e em pesquisas, em não sei quantos. Tudo é muito demorado. Devia-se ir logo para o terreno no imediato. Devia-se ir logo tudo tratado com a violência das crianças ou dos idosos, ou qualquer violência que seja, mas agora estamos a falar nas crianças. Muitas vezes ocorre porque há a denúncia e até eles conseguirem provar que efetivamente foi verdade, a criança já foi morta, já foi violada, e nós temos os casos aí à porta. Ou seja, há uma denúncia imediatamente no terreno, sem pré-aviso, porque também depois há quem vamos informar que vamos a casa, não adianta nada. Há uma denúncia, confirma-se, fiscaliza-se e atua-se imediatamente. Porque prevenir é muito importante. Mas os miúdos até podem ter toda a informação do que é a prevenção e o que é a violência e o que não devem deixar fazer. Mas depois lá dentro são as vítimas. Mas a atuação está a ser cada vez mais célere. Estamos a falar mais aqui, mais em vez de mim, mas sabemos que a nível nacional não é assim tão célere e os casos estão ali documentados. Sim, mas por isso, isto é denúncia, atuação imediata. E tem que se fazer o que tem que ser feito. Isso também é parte boa de termos um território mais pequeno. Sim. Conhecemos e somos suficientemente ágeis para atender um telefone que não é em hora de expediente, é a qualquer hora, para conhecermos a pessoa que está ligada. Pois, mas isso é a nossa vantagem. É a nossa vantagem. Estávamos a falar um bocadinho já a nível nacional. Demora-se muito tempo, perde-se muito tempo. Eu até ia usar uma expressão que não é para aqui chamada, mas perde-se muito tempo, denúncia, atuação imediata, fiscalização, atuação e fazer o que tem que ser feito. Estes são aqueles casos que não podemos ficar à espera. Mas há questões legais há passos legais que é preciso cumprir. Mas às vezes os passos legais demoram muito tempo a fazer-se, percebe? Até há, mas agora neste momento não me dava muito jeito a atender, quanto que aqui, como diz a Elsa muito bem, atende-se até fora de horas. Nós sabemos que não é assim. Fecha às 4h30 o escritório, só abre segunda-feira e daqui até lá aconteça o que acontecer no se faz. Claro que nós sabemos que há uma burocratização de serviços, cada vez está a ser menos, ou deverá caminhar para ser menos. Nós sabemos, por exemplo, que temos que ter linhas que estejam a atender 24 horas por dia. O crime ou a violência não se dá das 9 às 5, não é? Temos que atender a fora dessas horas. Por exemplo, o telefone da CPCJ está entregue a um elemento dessa CPCJ e atende a qualquer hora. Ou seja, há um telemóvel que está... Estou a falar aqui em termos municipais. Pois. Há um telemóvel que está disponível que atende a qualquer hora, não atende só das 9 às 5. A pessoa sabe quando... Suficientemente divulgado para as pessoas. Sim, o número está divulgado. Ou seja, as pessoas sabem que tem pelo menos aquela pessoa que do outro lado vai atender e um SOS vai agir. Claro que com a saúde também está a ser otimizada tudo isso e com as forças de segurança. Eu acho que aqui as forças de segurança estão a ter um papel cada vez de maior sensibilização para o facto e de maior proteção às vítimas. Por isso temos mesmo que
caminhar neste sentido e otimizar basicamente todos estes serviços que estão ao dispor da própria vítima. Claro que depois às vezes as vítimas, por exemplo, quando se fala numa casa-abrigo, a própria vítima não quer deixar para trás tudo aquilo que construiu porque ir para uma casa-abrigo significa poder ir para Guimarães, poder ir para Felgueiras, poder ir para um sítio que não é o seu local de habitação e a pessoa não quer deixar para trás muitas vezes o emprego, a casa, tudo isso. O que também é difícil para a pessoa, no fundo foi um património que construiu. No fundo, aqui estamos a favorecer o agressor, porque a vítima é que tem que sair. É isto que não poderia, devia ser revisto. Que a vítima é que sai. Estão de acordo? Não, o que eu estou de acordo é que a vítima tem que ficar e o agressor pois isso, a vítima é que tem que sair desgraçada, quer dizer. Tem que ter saída. Tem que ter uma saída, claro que, atenção, aqui também... E a questão da propriedade tão cara nas sociedades liberais? Assim, eu acho que não há propriedade nenhuma que seja mais valiosa do que a vida da pessoa e a segurança da pessoa. Mas é que quando falamos, por exemplo, crianças, uma das coisas que nós devemos ter cuidado com essas crianças é o seu bem-estar. E não sujeitá-las muitas vezes. Por exemplo, estamos a falar num caso de um divórcio. Não devemos sujeitar a que elas andem de um lado para o outro e que ouçam constantemente o pai a falar mal da mãe, a mãe a falar mal do pai e tudo isso, ou seja, no fundo estamos a construir uma identidade, estamos a exercer uma violência sobre essas crianças. Aspecto, não estamos jamais, mesmo quando os casais entram em ruptura, não estamos jamais, dizíamos, civilizados para saberem lidar com a situação, não. Tendo em conta a responsabilidade, não. Sobretudo quando têm filhos, tendo em conta essa responsabilidade. É assim, às vezes a racionalidade não é a marca que pauta estes mesmos comportamentos. Gostaria que o fosse. Sei que às vezes não há todo um nem daqui a 5 programas, que é um por ano, nem daqui a 5 programas isto vai estar alterado. Há um sentimento que as pessoas têm de posse. Por exemplo, muitas vezes neste caso de violência as pessoas, quando se questionam o agressor o porquê, é aquele sentimento de posse. Não és meu ou não és minha, não vai ser de mais ninguém. O que construímos ou é nosso ou então pega-se fogo à casa e acaba-se com este património. É a questão da propriedade. Ou seja, é a questão da propriedade, quer seja a propriedade uma pessoa, seja a propriedade um edifício. E isto é muito difícil de mudar. Mas voltamos ao mesmo 50 anos depois de 25 de Abril e vendo nós uma democracia em que, em que a liberdade individual está assegurada. É assim, como é possível que ainda se mantenham mais do que aquilo que seria desejável, que é verdade, esses tiques e esses preconceitos vão manter-se e visões erradas da atualidade. Vão manter-se enquanto as pessoas considerarem normal usar os outros como propriedade. Por isso mesmo, enquanto as pessoas tiverem este dogma do meu, do minha, da pertença, estas coisas vão continuar, no fundo, a desplotar casos como estes, mais ou menos violentos. Claro que aqui eu tenho a firme certeza que estamos a viver melhores tempos atualmente do que vivemos no século passado, antes do 25 de Abril. Tenho toda a certeza disso. Aquilo que para nós hoje é normal e é ato de repúdio, não era no passado. Não é? Porque nós sabemos que havia situações de incestos e debaixo das telhas, de abusos, de tudo isso, e que era considerado normal, e que para nós hoje não é considerado normal e achamos que deve ser legislado e mudada a atuação. Por isso, nesse ponto, eu acho que as mentalidades mudaram, mas há muita gente que ainda não mudou e tem que mudar. E para salvaguarda de um crescimento mais harmonioso das crianças? Para um crescimento mais harmonioso das crianças, para que tenhamos no futuro adultos mais saudáveis, e assim se pode dizer. Era as famílias serem funcionais, não é? E não tão disfuncionais como nós sabemos que acontecem. Era uma maior proteção. E eu continuo a dizer, não devia ser a vítima que deveria ser retirada da sua casa, deveria ser o agressor, como em muitas zonas, muitos sítios da Europa, porque as crianças, ao retirarem a mãe, normalmente retiram também as crianças porque estão em risco e naturalmente já não lhes chega ao facto de ter o problema de ter uma família a ruir, ainda ter que abandonar os seus amigos, a sua escola, o sítio onde eles se sentiam, que se calhar era o único sítio que eles tinham paz, e têm que começar num abrigo, com outras pessoas que também já vêm estigmatizadas, por isso é que estão lá também, e no fundo continuarão sempre a ser vítimas.
E também, para mim, o importante seria agir rapidamente. Quando há uma denúncia, eu nunca pus em causa a atuação das forças de segurança, nem sequer. Eu sei que fazem um excelente trabalho, às vezes não fazem mais, porque também não os deixam, mas havendo uma denúncia, devia-se entrar em campo imediatamente e devia ser rapidamente tratado. Devia ser aqueles casos que deviam passar à frente de tudo. E isso sim, se calhar dava alguma segurança às famílias e às crianças, que são as maiores vítimas. E como então prepararmos um mundo melhor? Eu acho que devemos otimizar os planos que temos. Vamos esperar mais 50 anos? Vamos. Eu não vou demorar mais 50 anos, ou se calhar vou, quem sabe, não é? Mas 50 anos é muito tempo e às vezes é pouco tempo para mudarmos culturas e mentalidades. O que é que eu espero? Espero que nas próximas gerações sejam gerações muito mais sensíveis a esta temática, como são sensíveis a uma temática ambiental, ou sejam também a uma temática familiar e a uma temática dos direitos humanos. Nós sabemos que muitas vezes as nossas crianças são sensíveis a estas mesmas temáticas. Por exemplo, neste momento está patente uma exposição nos Passos do Conselho que todas as escolas fizeram sobre os direitos da criança. E ao escreverem um direito foi-lhes explicado o porquê desse mesmo direito, o direito à casa, o direito a não serem explorados, a não serem vítimas de tráfico de crianças, por exemplo, de rapto, de tudo isso. Ou seja, tudo isso é explicado. E tenho a certeza que a sementinha vai germinar nesse mesmo sentido. Agora, é algo cultural que vai demorar muito tempo a mudar. Espero que não seja 50 anos. Espero que para o ano, quando aqui estejarmos, já dei 5 dizer assim, programas. olha, afinal de contas, é o primeiro ano sem vítimas de violência doméstica. E aí podem ter a certeza que eu darei essa notícia assim com um sorriso de orelha a orelha. Não, ou seja, como seja o primeiro ano que efetivamente... O ano zero, o ano de mudança de paradigma. E vamos completar a ordem de trabalhos de hoje com a antecipação do Natal. O Natal é exatamente o momento da família. É o momento da família, é o momento de renascermos um bocadinho todos e de sermos solidários. Claro que às vezes há a hipocrisia do Natal. Eu quando estou a dizer hipocrisia do Natal, porque transformamos o Natal em algo consumista, transformamos o Natal em algo de uma solidariedade falsa que não existe, e em vez de transformarmos o Natal naquilo que deverá ser, ou seja, na família, nos amigos, nos efetivos afetos. E isso para mim é que é o Natal. Para mim o Natal é dividir a ceia de Natal com alguém que não tem família e que está por perto, que pode ser uma ceia qualquer, mas é o aconchegar, é o trazer para casa, é o partilhar, é o colaborar com. Para mim o Natal é ver uma criança a sorrir numa festa de Natal, num teatro de Natal, num espetáculo de magia, ou seja, no fundo é ver aquele brilho, aquele gosto, aquela magia que tem o Natal, que muitas vezes transformou num Natal muito mais consumista. Como diria a minha mãe, deixou de ser o Natal do Menino Jesus para ser o Natal do Pai Natal. Era isso que eu ia dizer, é verdade. E deixamos de ter o presépio muitas vezes para termos assim umas iluminações e umas decorações muito arrojadas de Natal. Mas acima de tudo, o Natal... E os Pais Natais de chocolate. Eu gosto, não posso dizer o contrário, eu gosto de um Pai Natal de chocolate, porque eu sou muito gulosa. O calendário do Advento. O calendário do Advento onde se vai tirando os chocolatinhos. Ou seja, eu acho que eu não sou nada fundamentalista, e acho que nós podemos fazer as duas coisas, ou seja, podemos ter uma parte de consumo, de guloseimas, de boa disposição, de confraternização, ao mesmo tempo que temos momentos também de solidariedade. E não devemos ser só solidários no Natal. Não, o Natal são 365 dias. O Natal é como nós costumamos dizer. Ou seja, todos os dias devemos ser solidários, de respeitar os outros, tratar bem os outros. No fundo, o vizinho que está ao lado, chamá-lo para a nossa casa quando ele não tem casa ou quando não tem uma refeição quente. Ou seja, isso é Natal. O Natal é, por exemplo, os nossos idosos que estão isolados, fazer chegar um serviço de proximidade onde eles se sintam bem, se sintam apoiados, que tenham um sorriso. Para mim, um sorriso e um abraço valem por muitos Pais Natais de chocolate, por muito gulosa que eu seja. Ou seja, o que é que eu estou a dizer com isto? Que efetivamente as ações devem ser muito baseadas em afetos, em gosto de estarmos com os outros. Por exemplo, no Natal, uma das coisas que eu gosto muito do Natal é o facto de rever amigos que muitas vezes só os vejo nessa quadra do ano, ou familiares. Claro que o Natal também é triste quando perdemos as pessoas que gostamos. Claro.
E no meu caso é muito alegria triste. dos que vêm e memória E dos que partem. dos que partem. Mas tudo isso também é Natal. Também revivemos. Também Vou faz. buscar o álbum das fotografias e revivo os natais que tive com essas pessoas. No fundo, isso é que é o Natal. É tudo isso. Tudo faz parte, mas de qualquer maneira faz parte também as viagens. Bem, o Natal faz Natal parte fora das de casa. viagens. Para mim o Natal E muitas significa... vezes em unidades hoteleiras Mas o Natal também e significa... em lugares especiais, como se diz. Para mim, a família, também eu costumo dizer que o presépio está montado todo o ano, a gente é que não vê. E depois no Natal é que vimos tudo, porque é giro, às vezes é giro, até para tirar uma fotografia solidária, e enfim, mas é assim, funciona assim, e temos as vaidades que também estão sempre acima de muitas coisas. Em relação ao que é um Natal de viagens, o nosso É, conselho... como dizia a Elsa, um Natal, a parte consumista do Natal? Não Ou temos são, muito... em muitos casos, situações de recurso? Nós aqui em Vieira ou em Cabeceiras, aqui na nossa zona, mas eu agora vou falar de Vieira, que é onde estamos enquadrados, não temos algumas pessoas que saem no Natal, mas é muito raro. As pessoas fazem o contrário, fazem o chamado incoming, ou seja, vêm passar o Natal aqui à família, vêm para Vieira do Minho. Normalmente saem, algumas pessoas fazem as saídas de passagem de ano, fazem a passagem de ano fora, mas Natal não, temos muita gente que vem, é o contrário. Nós, em vez de ter aquilo que é considerado na minha atividade, Tem mais pedidos para outgoing, para entradas ou para saídas? Para saídas, é o que eu ia dizer. Aqui na nossa zona, o chamado, na minha profissão, o chamado outgoing no Natal é muito limitado, é muito residual. Temos o tal incoming, que é o sair. E o incoming, os nossos imigrantes continuam a querer vir passar o Natal. Às vezes digo-vos até que pagam muito dinheiro para passar 2 ou 3 dias aqui com a família. Mas também há quem invade a família já, passar também já há muita gente que, até por uma questão de princípio, se temos um voo que custa para passar o Natal 800 e tal euros e um para passar o Natal com os filhos a 100 e tal ou a 200, é normal que as pessoas agora também têm boas condições lá fora, e é normal que prefiram muitas vezes a família, até não têm aqui mais ninguém e vão ter com os filhos. Mas de qualquer maneira passam o Natal com juntos. a família sempre juntos. Mas para concluir, um Natal de esperanças novas. Olha, uma das esperanças seria visto pela perspectiva cristã, ou mesmo que seja visto pela perspectiva naturalista, chamamos assim. Eu também sou cristã, sou católica, e por isso o Natal para mim também tem este significado Natal todo para mim é de Menino Natal Jesus do presépio, de família. Por isso, olha, uma das esperanças seria a erradicação desta violência sobre todos, quer sejam eles crianças, adultos ou idosos. Já seria um bom presente do Menino Jesus. Era esse o melhor presente, ou tem outro? Tenho esse que é sempre um excelente presente. Ainda falta um mês. Tenho esse que é um excelente pedido, uma excelente graça. Também gostaria muito que deixasse de pairar sobre nós este medo que está constante de uma terceira guerra, que eu acho que andamos todos assustados com isto, e seria um Natal bom se acalmassem os ânimos e se o ódio não fosse tão, e a ganância não tivessem tão acima de tudo. E para mim este ano o Natal terá com certeza uma coloração especial, porque vou ter uma menina Jesus nas palhinhas, porque tenho uma neta, e por isso é o primeiro Natal, por isso a minha esperança está agora na minha Francisco. Por isso, antecipadamente, muito bom Natal. Concluímos aqui a nossa conversa à volta de 3 temas, como dissemos inicialmente: a violência de género, a proteção das crianças e, finalmente, uma visão perspectiva do Natal, com as nossas convidadas Elsa Carla Ribeiro e também Aurora Marques, a quem mais uma vez agradeço a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.